Olá, pessoal! Então, vamos para mais uma aula nossa da disciplina de matérias-primas dermatológicas e cosméticas. A aula de hoje, então, é sobre os ativos cosméticos utilizados para o tratamento do envelhecimento cutâneo. Eu dividi essa aula também em duas partes, assim como a gente fez na aula anterior, que vocês tinham dito para mim que gostaram dos vídeos menores, né? E na mesma raciocínio que a gente tinha feito para a aula de acne, que era a questão de primeiro entender os mecanismos, entender as causas, para depois pensar nos tratamentos, já focado nessas causas, foi assim também que eu pensei essa aula agora. Tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento cutâneo, envelhecimento da pele. Na verdade, a primeira coisa que eu queria convidar vocês a pensar é nesse termo anti-aging, né? Anti-envelhecimento. Na verdade, a gente começa a envelhecer desde o dia que a gente nasce, né? E o único jeito de a gente parar de envelhecer é morrendo. Então, se vocês não querem, se a gente não quer envelhecer, só morrendo. Então, um produto que vai parar o envelhecimento, que vai tirar o envelhecimento, não existe. O que a gente procura, então, é melhorar a aparência da pele, melhorar as funções, a aparência, a diminuir a aparência do envelhecimento. Diminuir as rugas, diminuir as manchas, melhorar a qualidade, a textura da pele. Mas parar o envelhecimento, não. Então, tem sido questionado bastante essa questão do termo anti-aging, né? Porque, na verdade, parar o envelhecimento a gente não vai parar. Porque o envelhecimento é uma coisa natural, que vai acontecer, basta estar vivo para estar envelhecendo. Até achei engraçado esses dias que eu tava passando uns cremes, umas coisas assim, daí meu filho chegou, ai mãe, pra que é isso? Eu falei, é pras rugas. Daí ele assim pra mim, ai eu não tenho rugas, mãe, eu não tenho que usar pra prevenir as rugas. Ele tem 6 anos. Claro que agora ele não precisa ainda, né? Mas desde que a gente nasce, a gente já tá envelhecendo. Então, o envelhecimento ele é um conjunto de alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas inevitáveis que vão ocorrer progressivamente no organismo. Então, a gente tem uma perda gradativa das funções, tanto das funções do corpo, sempre bem sabido que o metabolismo fica mais lento, né? Fica mais difícil de emagrecer, de... Ó, chegou o meu cantor aí. Quer dar oi, filho? O que tem hoje aí para mostrar? Os dinossauros pararam de envelhecer, porque os dinossauros morreram. Então, se eles morreram, eles pararam de envelhecer, né? E tem também um aumento da vulnerabilidade. Mãe, o que é isso? Depois eu te falo, filho. Deixa eu então mudar. Tá. Uma diminuição da vulnerabilidade. Então, em cada parte da pele, a gente tem alterações diferentes. A gente tem. Eu já terminei, mãe. Posso te mostrar? Depois. Em cada parte da pele, a gente tem diferentes alterações. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as alterações que tem nas diferentes partes da pele, nos mecanismos, para a gente conseguir entender. Outra coisa que é importante a gente falar também é que esse envelhecimento, por mais que ele seja. Só um pouquinho, gente. Vitor, fecha a porta, tá? Por favor. Por mais que esse envelhecimento ele seja normal de acontecer, tem coisas que a gente faz que aceleram, né? Que é o que a gente chama de envelhecimento extrínseco. Esse envelhecimento natural, gradativo que vai acontecer, ele é um envelhecimento intrínseco. E o envelhecimento extrínseco são aqueles danos que são provocados na pele ao longo do tempo. Por exemplo, exposição ao sol, que gera muitos radicais livres, a questão do fumo, poluição, se classificariam em promotores do envelhecimento extrínseco. E é diferente a pele envelhecida naturalmente e a pele, digamos, entre aspas, judiada,
que teve envelhecimento extrínseco, é diferente sim, gente. Então, assim, a pele naturalmente envelhecida, ela tem rugas finas. Ela fica mais frágil, ela perde elasticidade, mas ela tem rugas finas. Enquanto que o envelhecimento extrínseco, a gente tem rugas mais profundas, tem mais manchas, tem telangiectasias, que são esses vasinhos que aparecem na pele. A pele vai ficando mais fininha e vão aparecendo os vasos também, ela fica fragilizada. Tá? Então, essa diferença da característica da pele com envelhecimento intrínseco natural e com envelhecimento extrínseco. Com relação às camadas da pele, né? A gente tem a epiderme, a camada mais externa, e tem também a derme, onde podem acontecer alterações durante o processo de envelhecimento. Então, olha só quantos processos ocorrem e quantos processos podem ser alvos de produtos anti-envelhecimento. Então, não é só hidratar, não é só usar um ácido hialurônico que vai hidratar. Então, tem vários mecanismos, tá? Então, a primeira coisa aqui, ó. Diminuição do número de queratinócitos e da taxa de proliferação das células. Lembra que a gente falou na aula de acne sobre os queratinócitos, o turnover celular? Os queratinócitos são aquela camada da pele que vai se acumulando. Então, é natural que tenha uma renovação dos queratinócitos, isso é esperado. Só que com o envelhecimento, essa renovação, que a gente chama de turnover celular, ela é diminuída. Então, o que vocês acham que poderia ser utilizado aqui para o combate do envelhecimento da epiderme nesse tipo de causa? Um minutinho para pensar. Pensaram nos queratolíticos? Se pensaram, acertaram. Tá? Então, eles vão melhorar o turnover celular, então melhorar essa questão da proliferação das células. A gente tem também um afinamento da epiderme, que fica mais sensível. Uma diminuição da adesão e do tamanho dos corneócitos, que é a camada córnea. Diminuição da concentração dos lipídios intercelulares, que são as ceramidas, colesteróis, ácidos graxos. Aumento da permeabilidade cutânea e da perda transepidermal de água. Então, a pele fica mais suscetível à desidratação. Então, a pele envelhecida, ela é uma pele mais seca, tem mais perda da hidratação. Diminuição do número de melanócitos. Então, os melanócitos ficam... diminui o número deles, então começa a ter manchas brancas, né, de hipopigmentação. E aqueles melanócitos que continuam ali, eles têm um aumento da sua atividade, então começa a ter hiperpigmentação. Então vai acontecer que as peles envelhecidas podem ter ao mesmo tempo manchas de hipopigmentação e de hiperpigmentação. A gente tem diminuição das células de Langerhans, que são células de defesa da pele. Então a pele fica mais suscetível a agressões, fica mais permeável, porque tem uma perda transepidermal de água, aumento da permeabilidade cutânea e diminuição da sua defesa. Então, é um outro alvo importante a ser observado. E muda a questão sensorial da pele também. A gente tem uma redução da função sensorial, né, por causa da redução da função dos corpúsculos de Messner e Pacini. A gente também tem alterações na derme, né? Quando a gente pensa em derme, o principal alvo que a gente tem é o colágeno. Que o colágeno representa em torno de 75% da nossa pele, da derme. Então, o colágeno é bastante importante, tá? Representando cerca de 75% da nossa derme. Aí tem vários tipos de colágeno diferentes, né? O principal tipo de colágeno da pele é o tipo 1 e o tipo 3, o tipo 1 em maior quantidade, seguido do tipo 3. E a gente tem também as glicosaminoglicanas, né? Que são o ácido hialurônico e o sulfato de dermatano. Eles são em menor quantidade, o alvo seria o colágeno, que é em maior quantidade, mas o ácido hialurônico
as glicosaminoglicanas, elas absorvem bastante água. Então, elas acabam tendo um papel estrutural junto com o colágeno aí na derme. Então, embora eles estejam em menor concentração, em menor quantidade, são alvos bastante interessantes, bastante importantes de serem abordados também, que eles formam o que a gente chama de matriz extracelular, que vai dar corpo à pele, né? Vai dar substância à pele, vai dar sustentação, tá? Então, com o envelhecimento, a gente tem diminuição do número de fibroblastos e alteração da capacidade de biossíntese de colágeno e elastina. Então, a gente não produz mais colágeno com o envelhecimento. E o que tem começa a ser degradado. Então, o colágeno, assim, é preciosíssimo de ser cuidado. Comecem a cuidar o quanto antes, gente. A gente tem diminuição das glicosaminoglicanas, que são o ácido hialurônico e o sulfato de dermatano. Além do colágeno não ser mais fabricado, né? A gente tem ele menos solúvel, ele fica mais compactado. A gente muda a característica do colágeno. Pode ocorrer a formação de ligações cruzadas com macromoléculas, muito conhecido, vocês já devem ter ouvido falar da glicação do colágeno, ouviram falar sobre isso? O que é a glicação do colágeno? Quando tem uma molécula de glicose que se acopla no colágeno e muda a conformação dele. Então, ele está ali, mas é um colágeno degradado, né? Isso acontece principalmente com alimentos de alto índice glicêmico, que aumentam a glicemia, açúcares, né? E é irreversível. A gente tem perdas proteoglicanas, degradação do tecido elástico. Assim como na epiderme, que estava mais permeável e a gente tinha uma desidratação, aqui a gente tem uma diminuição da capacidade de retenção de água pela derme. Essa diminuição da capacidade de retenção de água está também ligada à diminuição na quantidade de ácido hialurônico, diminuição na quantidade dessas glicosaminoglicanas, que são moléculas que vão absorver a água e melhorar a hidratação da derme. Então, com a perda dessas moléculas, a gente acaba tendo também uma perda da capacidade de retenção de água na pele. A gente diminui a espessura da pele também, justamente que a gente tem uma perda da matriz. Com a perda da matriz, a gente tem uma diminuição da espessura, fica uma pele mais fina. A gente tem uma alteração não só da conformação do colágeno, mas também da conformação da elastina, diminuindo a elasticidade dela. E a gente tem aumento da atividade de enzimas proteolíticas, que degradam a matriz extracelular. Então, são chamadas de metaloproteinases também, né? Então, são enzimas que elas vão degradar o colágeno, vão degradar a matriz celular. Tá? Então, essas enzimas ocorrem naturalmente, tem sinais de sinalização celular. Para inibir elas, esses sinais são reduzidos no envelhecimento e começa a ter maior produção e maior atividade dessas enzimas. E é um alvo bastante interessante, bastante moderno de produtos anti-envelhecimento, embora não goste muito do termo anti-envelhecimento, mas é como são conhecidos geralmente. Substâncias que vão inibir as metaloproteinases de matriz. Eu vou falar um pouquinho depois. A gente também tem alterações na junção dermo-epiderme, né? Então, onde acaba a derme e começa a epiderme, a gente pode ter nessa junção ela ficar mais sensível, ela não ficar tão justaposta, ela pode ficar mais permeável. Então, muda a questão da junção dermo-epiderme, que fica mais enfraquecida. A gente tem um espessamento, degradação e emaranhamento das fibras elásticas e aumento, então, dessas enzimas proteolíticas, tá? Assim, um resumão do que pode acontecer. Vou fornecer para vocês literatura sobre isso, para vocês se aprofundarem um pouco mais. Mas, em resumo, são isso. Então, todos esses mecanismos a gente pode
tá combatendo através dos ativos cosméticos. Então, a gente pode ter, em vez de ter só um ativo cosmético com uma função única, a gente pode, por exemplo, ter produtos multifuncionais que vão agir nesses diferentes alvos. É importante, então, a gente atuar na epiderme, atuar na derme, atuar nos melanócitos, atuar nas células de defesa, atuar na hidratação tanto da epiderme quanto da derme, diminuir essas enzimas proteolíticas. Então, é todo um processo bastante complexo que tem que ser pensado. Não basta só, isso aqui é anti-envelhecimento. Tá, mas é anti-envelhecimento como? Como que ele atua? Qual que é a função? Tá? Então, na segunda parte, eu vou falar um pouquinho para vocês dos ativos, tá? Que é a nossa disciplina dos ativos, mas teria também outras técnicas para melhorar esse envelhecimento, essas características do envelhecimento, né, para combater. Técnicas não farmacológicas, né, lasers, luz pulsada, microagulhamento, técnicas dermatológicas que podem ser utilizadas, algumas dermatológicas, outras estéticas, né, peelings físicos também, no combate do envelhecimento. Mas nós vamos abordar, então, na segunda parte da aula, os ativos, tá certo? Até já, então.